pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Depois da Vírgula. Hoje estou dando uma passadinha rápida aqui para a gente comentar algumas das notícias que vem acontecendo aí ao longo dessas últimas semanas, né? Talvez a mais importante hoje é que, de novo, o PIB volta a ter um resultado negativo pelo segundo trimestre seguido, o que configura um processo técnico de recessão. Mas o fato é que, embora a taxa de desemprego tenha ficado um pouco menor na última divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, nós perdemos muito, né, na geração de rendas. A nossa massa de pessoa economicamente ativa está diminuindo, as famílias estão convivendo com uma inflação absolutamente fora de controle, a renda familiar que já não crescia e já não tinha uma expansão por conta do desemprego e tudo mais, sofre um golpe duríssimo da inflação, ou seja, não há reposição de salário, as pessoas estão consumindo menos e aqueles que estão fora do mercado de trabalho estão vivendo um processo famérico, ou seja, as pessoas estão passando fome, muitas famílias brasileiras estão passando fome. Bom, isso é um problema sério. Então nós temos aí o Produto Interno Bruto por 2 trimestres consecutivos negativo. Bom, alguém vai perguntar, bom, professor, mas o que significa isso? Bom, significa que quando nós temos um Produto Interno Bruto nulo ou negativo, significa que nós estamos não incrementando fatores de produção, ou seja, mão de obra, equipamentos e capital, ou estamos desempregando, quando está negativo o PIB, mão de obra, capital e equipamentos. Nesse exato momento, o que nós estamos vivendo é um processo bastante complexo, porque não estamos tendo uma evolução nesse sentido. Associado a tudo isso, nós estamos tendo uma discussão da PEC dos precatórios, né? E aí começa a segunda parte do nosso vídeo de hoje, o motivo pelo qual eu estou por aqui, que é exatamente discutir qual é a leitura de um economista que está à frente do Ministério da Fazenda, o professor Paulo Guedes, né, o nosso ministro, e que diz que a economia está decolando. Nós estamos com 2 trimestres negativos, ou seja, está configurada tecnicamente a recessão, e o ministro Paulo Guedes está dizendo que a economia está decolando. Então, ninguém está entendendo nada. Depois, hoje, né, ele veio a público falar que a PEC dos precatórios evitou o calote. A PEC dos precatórios é um calote oficial. A votação da PEC dos precatórios é o não pagamento daquilo que se devia aos estados e municípios. Então, assim, é muito complicado. Do ponto de vista do discurso institucional, um verdadeiro desastre. Bom, o terceiro e não menos importante é que nós vamos entrar 2022 com uma taxa de juros provavelmente acima da inflação projetada. A inflação projetada para 2022 deve ficar em torno de 4,80, 4,90. E nós devemos ter aí basicamente uma taxa de juros na ordem de 10 a 12%, o que configura aí um juros real aí na casa dos 5%, pelo menos de 5 a 6%. Esse é um cenário absolutamente indigesto, mas é o cenário que estava se avizinhando diante de tanta bobagem que se fez com a taxa básica de juros, ou seja, nós operamos com a taxa de juros negativa durante um ano e colocamos o país nessa situação, ou seja, um país que depende de poupança externa, viu a fuga de capitais aqui de dentro e agora, para segurar o capital, para tentar convencer os investidores a ajudar o governo a pagar a conta, porque a taxa de juros básica nada mais é do que uma forma de você colocar um preço no dinheiro para todos do sistema econômico. O governo, ou seja, o Estado, é um dos mais interessados nisso, porque através dos seus títulos, dos seus tesouros, das suas letras, ele capta dinheiro para bancar a parte do orçamento que ele não consegue fechar com os impostos. É óbvio que com a queda
abrupta taxa de juros sem que houvesse uma reforma fiscal, sem que houvesse uma reforma decente do ponto de vista da Previdência Social, porque a reforma foi uma reforma indecente. E toda essa história do auxílio e do Bolsa Família à la Bolsonaro, à la governo Bolsonaro, tornou muito complicado o ambiente de juros e o ambiente econômico aqui dentro do país. Então, o cenário está bem complexo e, obviamente, os investidores, para ficar aqui dentro, querem receber prêmio. E eu já vinha dizendo isso em meus programas anteriores, que era absolutamente insano um país como o Brasil operar com juros negativos, né? Você operar com juros muito baixos, com um prêmio muito baixo, já seria um risco. Nós operamos quase um ano com juros negativos. Então, quer dizer, mas melhorou as contas públicas. Não, melhorou, mas você não tem outro lado para entregar. Você melhorou do ponto de vista do financiamento da rolagem da dívida imobiliária, ou seja, o governo pagou menos juros para rolar e para tomar dinheiro emprestado da sociedade. Só que o governo não está fazendo nenhuma reforma para que as pessoas continuem acreditando que ele teria uma condição para bancar essa situação. Então, o Brasil ainda é um país muito keynesiano, ou seja, depende muito de programas sociais. O Brasil não é esse país liberal que eu acho que nem o nosso ministro Paulo Guedes, me desculpe, nem o senhor sabe o que o senhor está falando, né? Acho que não, né? Acho que o doutor Paulo Guedes não tem uma ideia do que está falando, porque em nenhum momento o governo Bolsonaro teve comportamento liberal, pelo contrário, né? Agora está passando a caneca, está fazendo movimentos keynesianos de aumentar as despesas com programas sociais. Então é um negócio muito complicado. Bom, pessoal, isso era o que eu queria dizer hoje, né? Então nós vamos entrar com 2022 aí apontando para um cenário bastante complexo, um cenário bem complicado, um cenário que nos coloca numa situação de alerta. Tomara que tenhamos uma sorte melhor em 2022, coisa que eu não acho que teremos. Mas, enfim, é esperar para ver. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, que Deus nos abençoe. Até a próxima, pessoal. Tchau.